Cara, aconteceu um negócio muito inusitado aqui. Eu tava editando o vídeo e percebi que ficou com uma musiquinha no fundo. Então, se por acaso você sentir um pouco triste, emotivo ao longo desse vídeo, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Mas o conteúdo, ele continua aí pra você e vamos mergulhar aqui que a gente tem muita coisa pela frente. É isso, minha gente. Tivemos mais concurso autorizado no Distrito Federal. Essa segunda-feira, dia 7 de fevereiro, foi formalmente autorizado o concurso para delegado da PCDF, a Polícia Civil do Distrito Federal. E eu digo formalmente autorizado porque o concurso já foi anunciado no ano passado, em agosto de 2021, inclusive com uma certa fanfarra, né? Mas a autorização mesmo só saiu agora. A previsão é de 50 vagas imediatas e mais 100 para cadastro reserva. Pelo histórico da PCDF, é bem provável que os 150 sejam nomeados. A instituição tem esse costume, vamos dizer assim, de nomear todo ou quase todo o cadastro reserva. E hoje a gente vai conversar sobre os principais pontos dessa prova, os próximos passos para você que quer se tornar delegado ou delegada da Polícia Civil do Distrito Federal. A gente começa pela parte burocrática, que são os requisitos. O que você precisa para se tornar um delegado no DF? Em primeiro lugar, bacharelado em Direito. Além dessa formação, você precisa de 3 anos de prática jurídica ou atividade policial. Se você não tem esse tempo de prática, não tem jeito, você vai ter que correr atrás disso, porque é um dos principais requisitos para o cargo. E você pode somar esses dois, tá? Tanto a prática jurídica quanto a atividade policial. A boa notícia é que provavelmente você vai ter tempo para fazer isso. Por quê? Porque os concursos da segurança pública normalmente têm muitas fases. No DF, a legislação estabelece aí 10 dias úteis de recurso em cada fase do concurso, o que acaba alongando todo o processo. A gente inclusive viu isso nas provas de agente escrivão do Distrito Federal, o que deixou os candidatos um pouco inquietos, mas são as regras do jogo. E se você quer concorrer ao cargo e ainda não tem o tempo de prática exigido, o primeiro passo é correr atrás disso. A pergunta que muitas pessoas fazem é sobre o limite de idade para delegado. Não existe limite de idade, não existe altura mínima. E além disso, as vagas não são separadas por gênero. Em relação à remuneração, o salário inicial do delegado do DF é bem atrativo e é mais de R$18 mil. O último concurso foi em 2014, foi organizado pela falecida Fundação Universo. Deixa eu usar minha risadinha porque eu adoro ela e esse cabelo tá terrível hoje. Como era de se esperar, a gente teve muitas fases. A gente teve prova objetiva, prova discursiva, perícia para candidatos com deficiência, exame biométrico, avaliação médica, prova de capacidade física, sindicância da vida pregressa e investigação social, prova oral, avaliação psicológica e prova de títulos. Depois de tudo isso, veio o curso de formação. Lá em 2014, no conteúdo programático, a gente teve o basicão para todo delegado, administrativo, constitucional, penal, processual penal, além de civil, empresarial, processual civil, direito tributário, direito ambiental. No teste de aptidão física, foram solicitados 4 exercícios: barra abdominal, meio sugado e corrida. E sobre o TAF especificamente, é importante que você comece a praticar desde agora, principalmente se você está numa vibe mais sedentária. A atividade física que você começa hoje, nem que seja fazer alguns abdominais e flexões em casa em dias alternados, vai ajudar. Agora que a gente tem a autorização formalmente publicada, o próximo passo deve ser a formação da comissão organizadora e a escolha da banca. No concurso lá de 2014, a banca foi a Funiverso, como eu te falei. No ano passado, o Sebrasp foi responsável pelas provas de agente e de escrivão. Só que a gente teve muito relato de desorganização da banca e críticas a algumas das questões que foram colocadas na prova. Então a coisa está meio indefinida nesse sentido e é muito difícil cravar uma banca para o concurso. Num pré-edital, em geral, o que você vai fazer? Resolver questões de várias bancas. Tanto questões de certo e errado, quanto questões de múltipla escolha. A quantidade ela vai depender do seu momento. Se você está começando, múltipla escolha, entre 40 e 90 questões por dia de todas as disciplinas. Se você está resolvendo certo e errado, algo em torno de 50 a 150 questões por dia, mas novamente isso é muito vago, tá? A gente pode falar um pouquinho mais especificamente sobre isso nos próximos dias. E em relação à prova de delegado, você tem 2 alternativas para enfrentar o planejamento. Você pode começar, se você é bem iniciante, com as disciplinas básicas, direito constitucional, direito administrativo penal e processo penal, que são o núcleo da maior parte das provas de delegado, ou, se você já tem um pouquinho mais de experiência, você pode colocar todas as disciplinas da prova anterior em um mesmo ciclo. Se você quiser ver na prática como que você faria isso, deixa aqui nos comentários. Se a gente tiver uma quantidade boa de comentários, eu vou detalhar isso para você. Uma coisa que a gente já tem como saber é o período mínimo entre o edital e a realização da prova. A legislação no DF estabelece que esse período deve ser de no mínimo 90 dias. Então, o nosso cenário de estudo no pós-edital, ele deve ser aí algo em torno de 3 meses, a não ser que a gente tenha alguma mudança
mudança reduzindo esse prazo, como a gente vê com uma certa frequência, infelizmente. No mais, a gente vai conversar sobre essa prova e sobre outras que surgirem ao longo do caminho. E por falar em outras provas, lá no meu Instagram, se você não me segue, já me siga lá em Blog do FM. Esses dias eu inaugurei uma discussão a respeito da não conciliação da prova do INSS com outras provas. A gente está mudando um pouquinho do cenário aqui de uma prova jurídica para uma prova bastante geral, aquilo que eu conheço como prova de tia. O que é a prova de tia? Aquela prova que a sua tia vê acontecendo e fala: meu filho, por que você não está fazendo essa prova? Manda no grupo da família. Enfim. A prova do INSS é uma dessas provas e por várias razões. Uma remuneração atrativa, uma capilaridade nas nomeações, então isso tudo acaba atraindo uma grande quantidade de pessoas. A próxima prova do INSS pode acontecer em 2022, embora esse concurso ainda esteja meio morno. E muita gente, isso já vira uma espécie de meme, acaba perguntando se dá para conciliar com a prova X e Y. E eu gosto de falar isso, eu fiz uma publicação no meu Instagram que falava especificamente sobre a conciliação para iniciantes, dizendo que iniciante não concilia. Gente, eu adoro esse barulho de passarinho. Você tá ouvindo? Dizendo que iniciante não concilia. Por que o iniciante não concilia? Porque ele não sabe o que fazer. E se você não sabe o que fazer, a probabilidade de você se enrolar é muito grande. Se eu pego duas provas diferentes, com disciplinas diferentes, que é o que normalmente vai acontecer, e mesclo essas provas, o que é a essência da conciliação, a probabilidade de eu dar uma ênfase errada para alguma disciplina ali no meio e acabar me enrolando é grande. Qual que foi a estrutura da última prova do INSS? A gente teve quase 60% do conteúdo voltado para a parte previdenciária, direito previdenciário. Então é muito difícil você conciliar essa prova com qualquer outra. Então, em vez de conciliar, o que eu recomendo? Como normalmente a gente trata da prova do iniciante, a gente trata da prova do INSS, para iniciantes, é muito mais interessante que você, como iniciante, estabeleça um prazo 2, 3, às vezes 4 meses para você finalizar este conteúdo. E aí você pode ter acesso a um curso preparatório, a o material que vai te ajudar. Hoje o curso preparatório acaba sendo mais fácil, mais simples para isso. Você estabelece um prazo para você poder finalizar esse conteúdo, e ao finalizar este conteúdo, você mantém isso daqui que você estudou com revisões e questões, e aí sim pode pensar em outra prova. E ao longo desses 3, 4 meses, claro, você vai continuar pesquisando sobre concursos, você vai ler o ciclo EARA, você vai... Tá disponível no site, né? Naturalmente, em e-book ou impresso, tá? Então entra lá e já pede o seu. E aí, lendo o ciclo EARA, você já vai entender um pouco melhor como que você vai estudar, o que você vai fazer, como que você vai fazer, e aí você ganha experiência. Ao ganhar experiência, a probabilidade de você entender como que você vai conciliar e melhor quando que você vai conciliar, aumenta bastante. Em 2022 a gente deve ter uma retomada de provas hoje, que é inclusive dia 7 de fevereiro, como eu falei para você lá no início, a gente teve só no âmbito do Distrito Federal uma série de provas autorizadas, e é normal que em ano eleitoral a gente tenha muitas provas autorizadas, porque naturalmente os gestores, e a gente está falando aqui de políticos do executivo, eles vão querer mostrar que eles estão fazendo e que eles estão acontecendo, então a probabilidade é de que a gente tenha assim uma quantidade grande de provas, e para você aproveitar isso, você vai ter que fazer isso. Você pode trabalhar, por exemplo, com a prova do INSS sob a perspectiva dos conteúdos básicos. Eu estudo apenas os conteúdos básicos, deixo o específico para quando a prova estiver mais aquecida. É uma forma de você trabalhar com isso. Se você já tem uma prova em mente, se você está falando aí, por exemplo, de uma prova do Senado, que é uma prova que você quer muito e que exige muito estudo, aí você precisa se dedicar exclusivamente para essa prova. Quanto mais sofisticada é a sua prova, comecei aqui falando hoje sobre o delegado da PCDF, que é uma prova de alto nível, quanto mais sofisticada é a sua prova, maior é a necessidade que você tem de ter foco específico. Se a sua prova é um pouco menos sofisticada, média complexidade, como por exemplo o INSS, você acaba podendo lidar com essa prova de uma maneira diferente. Ou seja, você pode trabalhar só com os conteúdos básicos, porque esses conteúdos básicos são também conteúdos básicos de outras provas. Eu sei que é muito conteúdo que eu trouxe aqui para você, mas eu quero detalhar isso ao longo dos próximos dias, e como eu prometi outras vezes, mas dessa vez é verdade, estamos retornando à produção de conteúdos para este canal, que é o maior canal sobre técnica de preparação para provas e concursos públicos deste país. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreva aqui, porque é uma enorme satisfação poder estar aqui com você. Se você recebeu isso daqui de um amigo, de um parente, de um conhecido, agradeça ele e vamos seguir em frente aqui, porque a gente tem muito chão pela frente pra gente poder trabalhar. Eu sou Fernando Mesquita, foi uma enorme satisfação e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, até lá, tchau.